E se eu te dissesse que o lugar mais perigoso da minha vida não foi uma rua escura, nem uma casa abandonada, mas sim o meu próprio quarto de menina, com bonecas de trapo na estante e desenhos de flores colados na parede? E se eu te contasse que o homem que me tirou a inocência, que plantou em mim a primeira semente do medo, não foi um estranho que me sequestrou na saída da escola, mas alguém que dormia no quarto ao lado, que dividia comigo o mesmo teto, a mesma mesa, o mesmo sobrenome? Meu nome é Ana Lúcia Santos Silva. Nasci em 1942, aqui em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, numa época em que criança não tinha voz, não tinha vez. E menina era para ficar quieta, obedecer e agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Hoje, aos 82 anos, sentada aqui na varanda da minha casinha simples, decidindo finalmente quebrar um silêncio que carrego há quase 7 décadas, resolvi contar uma história que guardei trancafiada no fundo da alma. Não é história bonita, não. É daquelas que faz o estômago embrulhar, que dá vontade de tapar os ouvidos e fingir que não aconteceu. Mas precisa ser contada, porque sei que tem muita menina por aí, muita mulher já adulta, passando pelo mesmo inferno que eu passei, achando que está sozinha no mundo. Meu pai, José Antônio Silva, era daqueles homens que nasceu no tempo errado. Achava que mulher era para servir, que homem não chora, que filho macho vale por 10 fêmeas. Trabalhava como fiscal da prefeitura. Chegava em casa sempre com cheiro de cachaça e cigarro. Quando estava de bom humor, me ignorava completamente. Quando estava de mau humor, era melhor sumir de vista, porque a mão pesada voava em qualquer um que cruzasse seu caminho. Minha mãe, Maria das Dores Silva, nome que não podia ser mais apropriado para o sofrimento dela, era uma santa. Miudinha, cabelo sempre preso num coque apertado, mãos calejadas de tanto lavar roupa para fora. Ela tentava me proteger do jeito que podia, mas contra meu pai não tinha muito o que fazer. Fica quietinha, minha filha. Ela sussurrava quando o pai começava a gritar. Vai passar, vai passar. E tinha o Antônio Carlos Silva, meu irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, para ser exata. Moreno, alto desde cedo, com aqueles olhos castanhos que puxou do meu pai. As vizinhas viviam dizendo que ele era bonito demais, que ia quebrar muitos corações por aí. Mal sabiam elas que o primeiro coração que ele ia destruir seria o meu. A casa onde a gente morava era dessas de 3 cômodos. Uma sala que servia para tudo, um quarto para os meus pais e um quartinho nos fundos que era meu e do Antônio Carlos. No começo, quando eu era bem pequena, a gente até se dava bem. Ele me ensinava a subir em árvore, a pescar no riozinho que passava atrás de casa, a assobiar igual aos passarinhos. Mas conforme fui crescendo, as coisas mudaram. Começou devagar, sutil. Uma mão boba aqui, um olhar estranho ali. Eu não entendia direito, era criança. Achava que era normal o irmão querer abraçar a irmã daquele jeito apertado, querer dormir na mesma cama mesmo tendo a dele do lado. Minha mãe às vezes entrava no quarto de madrugada e via ele na minha cama. Antônio Carlos, vai pro seu canto, menino, ela dizia baixinho. Mas ele sempre tinha uma desculpa. Estava com medo de trovão, estava com frio, estava com saudade de quando éramos pequenos e dormíamos juntinhos. Meu pai achava lindo. Olha só como os dois se gostam, ele dizia batendo nas costas do Antônio Carlos com orgulho. Isso sim é família unida. Era o filho perfeito, afinal. Jogava bola que nem ele, falava palavrão que nem ele, bebia escondido que nem ele. Eram 2 em 1, pai e filho, unha e carne, parceiros para tudo. Eu, do outro lado, era o estorvo, a menina que nasceu quando eles queriam outro menino, a decepção ambulante. Meu pai não escondia de ninguém. Essa daí foi o erro de cálculo. Ele dizia para os amigos, apontando para mim. Mas fazer o quê, né? Deus quis assim. Foi num domingo de Páscoa de 1952 que notei algo realmente esquisito. Eu tinha uns 10 anos. Estava toda arrumadinha com um vestido amarelo que minha mãe tinha costurado especialmente para a ocasião. A família toda reunida, tios, primos, a casa cheia, todo mundo elogiando como eu estava bonita, como estava ficando mocinha. Mas o Antônio Carlos não gostou nada daquilo. Vi nos olhos dele uma raiva súbita. Aquele jeito de apertar o copo de refrigerante até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando todo mundo foi para o quintal comer o leitão assado, ele me puxou para um canto escuro da casa. Está se achando muito gostosa, né? Ele rosnou baixinho, o rosto colado no meu.
Está querendo chamar a atenção dos outros? Fiquei sem entender. Atenção de quem? Eu estava só ali quieta no meu canto, comendo meu pedaço de torta de coco que minha tia tinha trazido. Você é minha, está ouvindo? Ele continuou apertando meu braço com força. Minha, não quero ver você dando mole para ninguém. Como assim, minha? Irmão não é dono de irmã, pensei confusa. Mas naquele dia, naquele exato momento, alguma coisa mudou para sempre. O jeito dele me olhar ficou diferente, possessivo, perigoso. E eu, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, senti medo. Um medo gelado que subia pela espinha e fazia meu estômago revirar. Aquela não era mais brincadeira de irmão. Aquilo era outra coisa, algo sombrio que eu ainda não conseguia nomear, mas que meu instinto de criança já reconhecia como perigo. Tentei falar com minha mãe naquela mesma noite. Mãe, o Antônio Carlos está estranho comigo. Ela estava lavando louça na pia da cozinha, as mãos cheias de espuma, o rosto cansado de sempre. Parou por um segundo, me olhou e eu vi. Vi que ela sabia, vi que ela entendia, mas também vi o medo nos olhos dela, o mesmo medo que eu sentia. É coisa da sua cabeça, filha, ela respondeu, voltando a esfregar os pratos com força demais. Seu irmão te ama, ele só quer te proteger. E voltou a lavar a louça, como se pudesse esfregar também a verdade que nós duas conhecíamos, mas que não podíamos falar. Foi aí que entendi uma coisa terrível. Eu estava sozinha. Meu pai do lado dele, minha mãe com medo demais para fazer alguma coisa, e eu ali no meio, uma menina de 10 anos, tendo que lidar sozinha com um monstro que dormia no quarto ao lado. Se você chegou até aqui e reconhece algo da sua própria história nessas palavras, por favor, deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Cada história contada é uma mão estendida para outra mulher que ainda vive no silêncio. Sua coragem de ouvir até o fim já me dá forças para continuar. E se puder, aperte o sininho das notificações, porque esta é apenas o começo de uma jornada que precisa ser dividida. Uma dor que precisa ser transformada em cura para outras pessoas. As coisas foram piorando conforme eu crescia. O Antônio Carlos começou a entrar no banheiro quando eu estava tomando banho. Esqueci a toalha, ele dizia, mas ficava ali parado, olhando. Eu me encolhia no canto. Tentava me cobrir com as mãos, mas ele não saía. Que foi? Ele falava com aquela cara de paisagem. Sou seu irmão, ué. Não precisa ter vergonha de mim. Comecei a tomar banho de roupa. Sério, entrava no banheiro vestida, trancava a porta quando conseguia e só tirava a roupa dentro do box. Mesmo assim, ele dava um jeito. Arrombava a porta, dizia que precisava usar o banheiro urgente. Minha mãe reclamava do trinco quebrado toda semana. Meu pai dizia que era falta de cuidado minha, que eu não sabia tratar as coisas direito. Menina desajeitada, ele resmungava. Não serve nem para cuidar de uma fechadura. A noite era pior, muito pior. O Antônio Carlos esperava todo mundo dormir profundamente e vinha para o meu lado da cama. No começo, ele só ficava ali sentado na beirada, passando a mão no meu cabelo. Você é linda, sabia? Ele sussurrava. A mais linda da família toda. Eu fingia dormir. Apertava os olhos com força, prendia a respiração, rezava baixinho para ele ir embora logo. Às vezes funcionava, às vezes não. Quando não funcionava, ele ficava ali mais tempo, a mão descendo pelos meus braços, pelas minhas costas, parando onde não devia parar. Não conta pra ninguém, viu? Ele sempre dizia antes de sair. É segredo nosso. Irmão e irmã que se gostam têm segredos especiais. Segredo. Essa palavra ficou gravada na minha cabeça como ferro em brasa. Segredo era uma coisa boa que você guardava com carinho, mas aquilo não era bom. Não era carinho. Era sujo. Era errado. Mesmo eu sendo criança demais para entender completamente. Quando fiz 11 anos, as coisas saíram completamente do controle. Foi no meu aniversário, inclusive. Minha mãe tinha feito um bolo simples de fubá com goiabada. Cantamos parabéns só nós 4 mesmo. Nenhum amigo, nenhuma festa grande. Meu pai me deu uma boneca velha que achou não sei onde. Está na idade de parar com essas frescuras, ele disse, jogando o presente no meu colo. Ah, mas toma aí. O Antônio Carlos me deu um colar. Um colar de miçanga barato desses que vendem na feira, mas fez a maior cerimônia. É para minha irmãzinha linda, ele anunciou me abraçando na frente de todo mundo. Um abraço demorado demais, apertado demais. Senti a mão dele descendo pelas minhas costas, parando na cintura, descendo mais um pouco. Olhei para minha mãe em desespero. Ela desviou o olhar. Naquela noite, ele veio para o meu lado da cama de novo,
mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele não ficou só olhando, só passando a mão. Você já é mocinha agora. Ele sussurrou no meu ouvido, o bafo quente de cachaça me dando náusea. Está na hora de aprender umas coisas. Eu tremia tanto que a cama balançava inteira. Tentei gritar, mas ele tampou minha boca com a mão calejada. Fica quieta, ele rosnou. Se você gritar, eu conto para o pai que você está namorando o Pedro da padaria. Você sabe o que ele vai fazer com você? Sabia. Claro que sabia. Tinha visto ele bater na minha mãe por muito menos que isso. Uma vez ela só sorriu para o entregador de gás e apanhou por uma semana inteira. Imagina o que ele faria comigo se achasse que eu estava me oferecendo para os moleques da rua, como ele sempre dizia. Então fiquei quieta, mordi o lençol e fiquei quieta enquanto meu irmão fazia coisas que até hoje, depois de todos esses anos, ainda tenho dificuldade de colocar em palavras. Doeu. Doeu tanto que achei que ia morrer ali mesmo. Mas a dor física não era nada perto da dor na alma, de saber que aquilo estava acontecendo e que ninguém no mundo inteiro ia me ajudar. No dia seguinte, mal consegui andar direito. Minha mãe notou, claro. Que foi, Ana Lúcia? Está mancando por quê? Inventei que tinha caído brincando no quintal. Ela não perguntou mais nada. Mas quando o Antônio Carlos não estava olhando, ela passou mercúrio cromo nos machucados das minhas pernas. As mãos dela tremiam. Lágrimas escorriam mudas pelo rosto, mas ela não disse nada. Nunca dizia nada. A partir daquela noite, virou rotina. 2, 3 vezes por semana, às vezes mais quando meu pai bebia demais e dormia pesado. O Antônio Carlos esperava todo mundo pegar no sono e vinha. Eu aprendi a me desligar, a fugir com a mente para outros lugares enquanto meu corpo ficava ali, sendo usado como se fosse uma boneca de pano. É impressionante como a cabeça da gente consegue se proteger quando precisa. Eu imaginava que estava voando, que era um passarinho livre no céu azul, que estava em qualquer lugar do mundo, menos ali naquela cama, com aquele peso sufocante em cima de mim. Meu pai continuava achando o Antônio Carlos o máximo da perfeição. Os dois saíam juntos para o bar toda sexta à noite. Voltavam bêbados cantando modas de viola. Esse é meu filho, ele berrava para a vizinhança toda ouvir. Macho de verdade. Não é que nem aquela moleca sem graça da Ana Lúcia. Eu definhava a olhos vistos. Parei de comer direito, parei de brincar, parei de sorrir. Na escola, as professoras perguntavam se estava tudo bem em casa. Eu balançava a cabeça que sim. Sempre sim. O que eu ia dizer? Quem ia acreditar em mim? O Antônio Carlos era o queridinho de todo mundo na cidade. Bonito, educado, na frente dos outros, prestativo. Ajudava as velhinhas com as compras no mercado. Jogava bola com as crianças menores na rua. O filho perfeito. O rapaz exemplar. Ninguém imaginava, ninguém suspeitava do monstro que ele se transformava quando as portas se fechavam e as luzes se apagavam. Se você já viveu algo parecido com o que estou contando, se já sentiu essa solidão terrível de não ter ninguém para acreditar na sua dor, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes uma palavra, um desabafo anônimo, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para se sentir menos sozinha no mundo. Teve um dia que quase contei tudo. Foi para a Dona Conceição Andrade, nossa vizinha do lado. Ela era diferente das outras mulheres da rua. Não tinha marido, morava sozinha com os 3 filhos, trabalhava fora como costureira. As outras mulheres falavam mal dela pelas costas, diziam que não prestava, que era dessas. Mas ela sempre foi gentil comigo. Ana Lúcia, minha filha, você não está bem, ela disse um dia, me encontrando chorando atrás da igreja depois da missa das 6. O que está acontecendo? Abri a boca para falar. As palavras estavam ali na ponta da língua, prontas para sair. Meu irmão, ele faz coisas, ele me machuca, ele... Mas aí lembrei do meu pai, do que ele era capaz de fazer não só comigo, mas com minha mãe, com qualquer um que se metesse nos assuntos de família. E me calei. Engoli as palavras junto com as lágrimas. Não é nada, Dona Conceição. Só estou triste porque briguei com uma amiga da escola. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela que não acreditou nem por um segundo, mas não insistiu. Anos depois, quando tudo já tinha acontecido e eu já tinha virado mulher, ela me procurou. Eu sabia, Ana Lúcia. Eu sabia e não fiz nada. Me perdoa? Perdoei, claro. O que ela podia ter feito? Naquela época, ninguém falava sobre essas coisas. Era segredo de família. Assunto proibido, vergonha que se carregava calada até o túmulo. Criança que inventava essas histórias apanhava mais ainda. Mulher que se metia em casa de família vira inimiga para a vida toda. Quando fiz 13 anos, meu corpo começou a mudar de forma mais evidente. Seios nascendo,
quadris se alargando, a menstruação que veio e me assustou, porque ninguém nunca tinha me explicado nada sobre isso. Minha mãe me deu uns panos velhos e disse: agora você é mocinha. Cuidado. Cuidado com o quê? Eu já tomava todo o cuidado do mundo possível e não adiantava nada. O Antônio Carlos ficou ainda pior com as mudanças no meu corpo. Era como se eu tivesse me tornado um troféu ainda mais valioso para ele. As visitas noturnas aumentaram de frequência. Às vezes ele nem esperava todo mundo dormir direito. Me encurralava no banheiro, na despensa, em qualquer cantinho escuro da casa. Você está ficando bonita, ele dizia, os olhos percorrendo meu corpo de um jeito que me dava nojo. Daqui a pouco os moleques da rua vão começar a te paquetar. Mas você é minha, lembra? Só minha. Eu era um objeto, uma coisa, uma propriedade particular dele, carimbada e registrada. E o pior é que todo mundo parecia concordar com isso. Meu pai vivia dizendo: o Antônio Carlos é que vai escolher com quem você vai casar. Ele conhece os rapazes da cidade, sabe quem presta e quem não presta. Casar. Mal sabia ele que o único homem que tinha tocado no meu corpo era o próprio filho dele. A gota d'água veio numa tarde quente de dezembro de 1955. Estava um calor dos infernos, daqueles que deixa todo mundo irritado e suado. Meu pai tinha saído para o trabalho na prefeitura, minha mãe tinha ido lavar roupa no córrego, eu estava sozinha em casa. Sozinha não, com ele. Vem cá, Ana Lúcia. Ele me chamou da sala, onde estava deitado no sofá velho sem camisa. Vamos aproveitar que não tem ninguém em casa. Tentei correr para a cozinha, mas ele foi mais rápido. Me agarrou pelos cabelos, me arrastou para o quarto dos meus pais, onde a cama era maior. Dessa vez, eu lutei. Pela primeira vez em todos aqueles anos de terror, eu lutei de verdade. Arranhei o rosto dele, mordi a mão que tentava me segurar, chutei com todas as forças das minhas pernas de menina de 13 anos. Mas ele era homem feito, era mais forte, sempre foi mais forte que eu. Está se achando valente agora, é? Ele rosnou, me segurando pelos 2 punhos com uma mão só. Vou ter que te ensinar uma lição que você não vai esquecer nunca. E ensinou. A lição doeu mais que todas as outras vezes juntas. Quando acabou, eu estava sangrando muito, manchando o lençol da cama dos meus pais. Ele olhou o sangue no tecido e deu de ombros. Limpa isso antes da mãe chegar, disse, vestindo a camisa como se nada tivesse acontecido. E não esquece, se contar alguma coisa, quem vai se dar mal é você. Ninguém vai acreditar numa menina mentirosa contra um rapaz trabalhador como eu. Mas eu não limpei. Não conseguia nem levantar da cama. Fiquei ali deitada naquela poça vermelha, desejando morrer, querendo sumir, evaporar, deixar de existir para sempre. Foi assim que minha mãe me encontrou quando voltou do córrego com a trouxa de roupa molhada equilibrada na cabeça. O grito dela ainda ecoa nos meus ouvidos até hoje. Um grito de horror, de dor, de culpa acumulada. Ela sabia, claro que sabia. Sempre soube, sempre fingiu que não via, sempre escolheu o lado mais fácil. O lado do silêncio covarde. Meu Deus, minha filha, meu Deus do céu, ela repetia, me abraçando e me embalando como quando eu era bebê pequenininha. Perdoa a sua mãe. Me perdoa por não ter te protegido. Naquele dia, alguma coisa nela quebrou. Ou talvez tenha se consertado, não sei direito. Só sei que ela me pegou no colo, me levou para o banheiro, me lavou com cuidado de enfermeira. Depois fez uma trouxa com algumas roupas nossas. Vamos embora, ela disse com uma determinação que nunca tinha visto nela. Para onde, mãe? Não sei ainda, mas daqui a gente tem que sair, hoje mesmo. Mas não saímos. Quando estávamos quase na porta, malas na mão e coração batendo forte, meu pai chegou bêbado como sempre, cambaleando e fedendo a cachaça barata. Viu a cena toda e entendeu na hora o que estava acontecendo. Que palhaçada é essa? Ele berrou. Minha mãe tentou explicar, gaguejou, chorou, implorou, mostrou o sangue no lençol, os machucados no meu corpo. Meu pai ouviu tudo em silêncio, a cara cada vez mais vermelha de raiva. Depois se virou para o Antônio Carlos, que tinha aparecido atrás dele com cara de paisagem, como se não soubesse de nada. É verdade isso, filho? Você fez isso com sua irmã? O Antônio Carlos deu de ombros, tranquilo como sempre. A Ana Lúcia está inventando história, pai. Você sabe como mulher é. Deve estar com ciúme porque arrumei namorada nova. E meu pai acreditou. Ou fingiu que acreditou, ou simplesmente não se importou com a verdade. Deu um tapa na cara da minha mãe tão forte que ela caiu no chão da sala. Para de proteger essa vagabunda, ele gritou.
Quer fugir? Foge sozinha então. Mas a menina fica. Alguém tem que cozinhar e lavar roupa nesta casa. Minha mãe me olhou do chão, o rosto marcado pelos 5 dedos do meu pai. Eu vi o momento exato em que ela desistiu de mim, de si mesma, da vida toda. Largou a mala no chão e foi para o quarto chorar. Nunca mais falamos sobre aquele dia. Nunca mais tocamos no assunto. A vida continuou, as visitas noturnas continuaram, meu corpo continuou sendo invadido, minha alma continuou morrendo aos pouquinhos, mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu não era mais aquela menina assustada que mordia o lençol para não gritar. Agora eu era uma sobrevivente, e sobrevivente faz o que for preciso para continuar viva, mesmo que por dentro já esteja morta há muito tempo. É assim que funciona numa casa onde o monstro tem a proteção do rei, onde a rainha é fraca demais para proteger a princesa, onde os gritos são abafados pelas paredes grossas do medo. É assim que uma menina aprende que família pode ser sinônimo de inferno na terra. E o pior ainda estava por vir. Se você reconhece essa sensação terrível de não ter para onde correr, de estar presa numa situação que parece não ter saída, compartilhe sua força nos comentários. Às vezes, saber que não estamos sozinhas na dor já é o primeiro passo para encontrar a luz no fim do túnel. O ano de 1956 começou diferente. Eu acordei no primeiro dia de janeiro, sentindo o estômago revirar. Mas não era ressaca de ano novo. Nós nem comemorávamos essas coisas em casa. Era enjoo mesmo, daqueles que vêm do nada e fazem a gente correr para o quintal para vomitar atrás da goiabeira. Achei que era alguma coisa que tinha comido na ceia simples que minha mãe fez. Farofa, frango assado e arroz doce. Mal sabia eu que aquele enjoo ia mudar o rumo da minha vida para sempre, de uma forma que nem nos meus piores pesadelos eu poderia ter imaginado. Janeiro passou voando. Os enjoos continuavam, principalmente de manhã cedinho, na hora de levantar para ajudar minha mãe com o café. Ela notou? Claro que notou. Mãe nota tudo, mesmo quando finge que não vê nada. Está comendo coisa estragada, menina? Ela resmungava, me vendo correndo para vomitar no quintal. Balancei a cabeça tentando explicar que não era isso. Comida estragada nós não tínhamos luxo de desperdiçar. Mal tínhamos comida boa na mesa, quanto mais estragada para jogar fora. Mas os enjoos continuavam, e junto com eles veio uma vontade estranha de comer manga verde com sal, coisa que nunca gostei na vida. Foi numa terça-feira de fevereiro que a ficha caiu de uma vez. Minha menstruação estava atrasada, muito atrasada. Eu nunca fui muito regular mesmo. Mas quando juntei o atraso com os enjoos matinais, com os seios doloridos e inchados, com aquela sonolência constante, meu Deus do céu, não podia ser. Mas era. Lembro do desespero que senti naquele momento. Sentada no chão frio do banheiro, contando nos dedos sujos quantos meses fazia que não descia para mim. Dezembro não veio, janeiro também não, fevereiro já estava no meio e nada. 2 meses, quase 3. Quase 3 meses carregando aquilo dentro de mim sem saber. O pânico foi tanto que vomitei ali mesmo no chão do banheiro. Dessa vez não era enjoo de gravidez, era pavor puro e simples. Eu tinha 14 anos e estava grávida do meu próprio irmão. Como é que eu ia contar isso para alguém? Para quem? Minha mãe já sabia dos abusos e não fazia nada para me proteger. Meu pai ia dizer que a culpa era toda minha, que eu tinha seduzido o Antônio Carlos. E ele, o que ele ia fazer quando soubesse que tinha plantado uma criança no meu ventre de menina? Será que ia sentir remorso, culpa, arrependimento? Ou ia ficar com raiva de mim, como se eu tivesse feito aquilo de propósito para complicar a vida dele? Decidi esconder a gravidez. Não tinha outra saída, não tinha escolha. Comecei a usar as roupas mais largas que encontrava pela casa. Blusas velhas do meu pai, vestidos folgados da minha mãe que ela usava para lavar roupa. Amarrava panos apertados na barriga, comprimia tanto que doía para respirar. Qualquer coisa para disfarçar o volume que começava a se parecer. Mas corpo de criança grávida não tem como esconder por muito tempo. Não importa o quanto a gente tente. Foi minha mãe quem percebeu primeiro, obviamente. Numa manhã de março, entrou no quarto sem bater enquanto eu trocava de roupa para ir à escola. Viu a barriga já saliente, os seios inchados que não cabiam mais no meu corpete de menina, as estrias roxas começando a aparecer na pele esticada. O rosto dela perdeu toda a cor de uma vez. Ficou branca que nem pano de prato limpo. Ana Lúcia, minha filha, você está... Não conseguiu terminar a pergunta.
Comecei a chorar desesperada. Era a primeira vez em meses que eu chorava de verdade. Não aquele choro mudo e escondido que aprendi a fazer para não incomodar ninguém. Soluçava tanto que mal conseguia respirar direito. Mãe, eu não queria. Consegui falar entre os soluços. Juro por Deus que não queria. Ele sempre... Eu tentei impedir. Ela me abraçou forte, como não me abraçava há anos. Choramos juntas ali no chão gelado do quarto. Duas mulheres destroçadas pela mesma desgraça, pela mesma violência que se repetia na nossa família como uma maldição antiga. A gente tem que contar para o seu pai, ela disse finalmente, depois que conseguimos parar de chorar. O sangue gelou nas minhas veias. Não, mãe, pelo amor de Deus, ele vai me matar. Vai dizer que eu provoquei, que eu quis, que sou eu a culpada de tudo. E o que você quer que eu faça, Ana Lúcia? Daqui a pouco não vai dar mais para esconder. Com 4 meses já fica difícil disfarçar. Com 5 vai ser impossível. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas o medo era maior que a razão. Maior que qualquer lógica. Vamos esperar mais um pouco, implorei. Só mais um pouquinho, até eu arrumar coragem. Ela concordou. Coitada da minha mãe. Também morria de medo do meu pai. Também sabia do que ele era capaz quando a raiva tomava conta. Mas começou a cuidar de mim nas escondidas, como uma conspiração silenciosa entre mulheres. Guardava comida extra para mim, escondida no fundo da panela. Fervia chás de ervas que aliviavam os enjoos matinais. Passava óleo de mamona na minha barriga para tentar evitar que as estrias ficassem muito marcadas. Pequenos cuidados de mãe que chegavam atrasados demais, mas que ainda assim aqueciam meu coração de menina assustada. O Antônio Carlos continuava vindo no meu quarto algumas noites. É surreal falar isso agora, mas ele não percebia nada da mudança no meu corpo. Homem é bicho tapado quando quer ser, quando convém para ele não enxergar a realidade bem na frente do nariz. Fazia o que sempre fez e ia embora, sem notar que meu corpo estava diferente, que eu gemia não de prazer, nunca foi prazer, mas de dor, porque tudo doía mais com o bebê crescendo dentro de mim. Abril chegou trazendo junto o meu desespero crescente. A barriga já era impossível de esconder completamente, mesmo com todas as roupas largas e os panos apertados. Passei a usar um chale o tempo todo, mesmo no calor infernal que fazia em Teófilo Otoni naquela época do ano. Na escola, inventei que estava com problema nas costas, por isso andava curvada e encurvada. As professoras acreditaram, ou fingiram acreditar. Em casa, ficava cada vez mais difícil manter a farsa. Foi numa noite abafada de maio que tudo veio abaixo como um castelo de cartas. Meu pai chegou mais bêbado que o normal, cambaleando e falando sozinho. Brigou com minha mãe por causa da janta que tinha esfriado, quebrou 2 pratos de louça no chão da cozinha, chutou o cachorro vira-lata que dormia na porta. O Antônio Carlos tentou acalmar ele, mas nem o filho favorito conseguiu dessa vez. Cadê aquela vagabunda da Ana Lúcia? Ele berrou, a voz ecoando pela casa toda. Eu estava escondida no quarto, encolhida num canto escuro, rezando baixinho para ele esquecer que eu existia. Mas naquele dia, minha sorte tinha acabado de vez. Ele arrombou a porta do quarto com um empurrão, me viu ali acocorada, tentando me cobrir com o chale que usava para disfarçar a barriga. Deu 2 passos cambaleantes na minha direção e parou de repente. Os olhos vermelhos de cachaça foram da minha cara para o meu ventre, voltaram para a minha cara, desceram de novo para a barriga que não dava mais para esconder. "Tira esse pano!" ele ordenou, a voz saindo rouca e perigosa. "Pai, Tira esse pano agora!" Com as mãos tremendo que nem vara verde, tirei o chale devagar. Fiquei ali parada, a barriga de 5 meses claramente visível sob o vestido fino de algodão. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito, pior que qualquer pancada. Ele ficou vermelho, depois roxo, os olhos saltando das órbitas como se fossem pular para fora do rosto. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu baixa e controlada, o que era muito mais assustador que os berros. "De quem é? Se alguém que está me ouvindo já passou pela dor de carregar sozinha um segredo que parece maior que o mundo inteiro, deixe sua força nos comentários. Sua coragem de compartilhar pode ser exatamente o que outra mulher precisa para não desistir da luta." Abri a boca, mas nenhum som saiu dela. Como eu ia responder uma pergunta dessas? Como ia explicar para meu pai bêbado e violento que o filho perfeito dele, o herdeiro da família, o orgulho da casa, tinha engravidado a própria irmã? "De quem é essa criança?" Ele repetiu cada palavra cuspida como veneno.
Eu estou falando com você, sua desgraçada. Minha mãe tentou intervir, saindo do canto escuro da sala, onde tinha se escondido quando começou a confusão. João, calma. Vamos conversar com calma. Ele deu um tapa nela sem nem olhar. Um desses tapas que faz a cabeça virar para o lado e deixa a marca dos 5 dedos bem marcada na pele. Cala a boca, Maria. Isso é assunto de homem. Voltou toda a atenção para mim, os olhos injetados de ódio puro. Vagabunda imunda, ele cuspiu as palavras. Eu sabia, sempre soube que você não prestava. Qual foi? O Pedro da padaria? O Joaquim da oficina? Ou foram vários? Quantos passaram por você, sua puta? As palavras me cortavam mais fundo que qualquer faca. Ali estava eu, aos 14 anos, grávida do meu próprio irmão, e era isso que meu pai via em mim. Uma prostituta, uma perdida, uma vergonha para a família. Pai, não foi assim, tentei explicar, a voz saindo fraca e trêmula. Eu não fiz nada de errado. Eu não me chama de pai, ele rosnou se aproximando com os punhos cerrados. Não sou pai de vagabunda nenhuma. Foi aí que o Antônio Carlos entrou no quarto, provavelmente acordado pelo barulho da discussão. Viu a cena toda e entendeu na hora o que estava acontecendo. Mas em vez de medo ou culpa no rosto dele, o que eu vi foi raiva. Raiva de mim, como se eu fosse a culpada por ter engravidado sozinha. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, fingindo inocência. Meu pai apontou para mim como se eu fosse um bicho nojento. Sua irmã vagabunda está grávida. A desgraçada conseguiu arranjar um filho na barriga. O Antônio Carlos me olhou com desprezo, como se me visse pela primeira vez na vida. Nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu eterno. Naquele segundo, ele viu que eu ia falar a verdade. Viu no meu rosto que eu não aguentava mais carregar aquela mentira sozinha e decidiu agir primeiro, antes que eu pudesse abrir a boca. Eu sabia, ele disse calmamente, como se estivesse falando sobre o tempo. Eu vi ela várias vezes com o Marcos da bicicletaria. Tentei avisar o senhor, mas disse que eu estava vendo coisa onde não tinha. Marcos da bicicletaria, um rapaz de 16 anos, tímido, que mal olhava na minha cara quando passava na frente da nossa casa. Mas bastou a menção do nome dele para meu pai explodir de vez, como uma panela de pressão que estourou. Aquele filho da puta! Ele berrou. Vou matar esse desgraçado com minhas próprias mãos. E saiu porta fora, cambaleando de bêbado, mas determinado a encontrar o coitado do Marcos, para fazer justiça com as próprias mãos. O Antônio Carlos foi atrás dele, não para impedir a violência, mas para garantir que a história ia colar, que ninguém ia desconfiar da versão inventada. Fiquei sozinha no quarto com minha mãe. Ela me olhou com uma mistura de pena, desespero e algo que parecia alívio por não ter que enfrentar a verdade nua e crua. Por que você não falou quem era de verdade? Ela perguntou baixinho, quase sussurrando. Ia adiantar alguma coisa? Respondi, cansada demais para chorar. Você acha que ele ia acreditar em mim? Você acha que alguém nesta cidade ia acreditar que o Antônio Carlos, o filho perfeito, o rapaz educado, fez isso comigo? Ela não respondeu porque nós duas sabíamos qual era a resposta. Ninguém jamais acreditaria. Eu seria sempre a mentirosa, a que inventou história para difamar o irmão, a que estava tentando destruir a reputação da família. O que aconteceu depois foi um inferno ainda pior que o que eu já vivia. Meu pai foi atrás do pobre do Marcos, fez o maior escândalo da cidade. A família do menino ficou apavorada, jurando de pé junto que ele nunca tinha nem falado comigo direito. E era verdade, mas meu pai já tinha espalhado para Teófilo Otoni inteira que o filho do bicicleteiro tinha desonrado a filha dele. Em 2 semanas, a família do Marcos se mudou da cidade. Fugiram da vergonha, das ameaças, das fofocas maldosas. Um inocente pagou pelo crime do meu irmão e eu virei a vergonha oficial da família Silva. A perdida, a que tinha manchado o nome do Silva para sempre. Meu pai nem olhava mais na minha cara. Quando precisava falar alguma coisa comigo, mandava minha mãe passar o recado. Minha mãe continuava cuidando de mim nas escondidas, mas sempre com aquele olhar de quem carrega uma culpa pesada demais para os ombros. O Antônio Carlos, esse virou o herói da história. O irmão protetor que tentou avisar o pai sobre o comportamento inadequado da irmã, o que tentou preservar a honra da família.
Nojento como ele conseguiu inverter completamente a situação, fazer de si mesmo a vítima e de mim a culpada. À noite, ele ainda vinha no meu quarto às vezes, menos que antes, porque agora eu era mercadoria estragada, né? Como ele mesmo dizia. Mas vinha, e quando vinha, sussurrava no meu ouvido: esse filho é meu, nunca esquece disso. É meu sangue que está crescendo aí dentro. Junho passou devagar, como melado grosso. Minha barriga crescia, o bebê se mexia dentro de mim e eu definhava por dentro. Parei de ir na escola completamente. Meu pai proibiu. Não vou passar mais vergonha com você desfilando essa barriga pela cidade toda. Ficava trancafiada em casa, uma prisioneira que carregava outra prisão no ventre. As únicas saídas eram para a igreja aos domingos. Meu pai fazia questão que eu fosse, que todos vissem meu pecado, minha vergonha. As beatas da cidade cochichavam, apontavam, balançavam a cabeça em reprovação fingida. Eu sentava no último banco da igreja, o xale cobrindo a barriga já enorme, e não rezava pedindo perdão. Que perdão eu precisava pedir? Eu rezava pedindo força, pedindo uma saída, pedindo um milagre que me tirasse daquele inferno antes que fosse tarde demais. Em agosto, com 8 meses de gravidez, mal conseguia andar direito. Os pés inchados que nem balão, as costas doendo como se tivessem quebrado, o bebê pesando como chumbo dentro de mim. Minha mãe se preparava para fazer o parto em casa. Era parteira nas horas vagas, quando não estava lavando roupa ou apanhando do meu pai. Vai ser difícil, ela me explicava enquanto preparava os panos limpos e fervia a água. Você é muito nova, muito miúda, mas a gente vai conseguir. Deus vai nos ajudar. Deus. Onde estava Deus quando eu precisava dele? Onde estava quando o Antônio Carlos vinha no meu quarto? Onde estava quando meu pai me chamou de vagabunda? Onde estava quando um inocente teve que fugir da cidade por causa da minha desgraça? Mas Deus ou não, o bebê ia nascer. E eu ia ter que ser mãe aos 14 anos, mãe de uma criança que era ao mesmo tempo meu filho e meu sobrinho, fruto da violência mais suja que existe no mundo. Se você já carregou o peso de uma mentira que protegia outras pessoas, mas destruía você por dentro, divida sua experiência nos comentários. Às vezes, reconhecer que não estamos sozinhas nessa dor já é um primeiro passo para a cura. Foi numa madrugada quente de setembro de 1956 que as dores começaram de verdade. Acordei com uma fisgada nas costas que me fez pular da cama, depois outra na barriga, mais forte, que me dobrou no meio. Senti algo molhado escorrendo pelas minhas pernas. A bolsa tinha estourado. Chamei minha mãe num sussurro desesperado, tentando não acordar os homens da casa. Ela veio correndo, ainda de camisola, avaliou a situação com os olhos experientes de quem já tinha ajudado no nascimento de dezenas de crianças pela cidade. É hoje, ela disse simplesmente, começando a se movimentar pela casa como uma formiga trabalhadora. Vai buscar os lençóis limpos, Ana Lúcia, e reza, minha filha. Reza muito. As horas que se seguiram foram um borrão de dor que nem sei como consegui aguentar. Mordia um pano velho para não gritar, para não acordar meu pai e meu irmão. Minha mãe fervia a água, preparava mais panos limpos, sussurrava palavras de encorajamento entre as contrações. Força, minha filha. Respira fundo. Isso assim mesmo já está quase saindo. Mas não estava quase. O bebê estava sentado, não queria virar de jeito nenhum. Minha mãe suava tanto quanto eu. As mãos hábeis tentando manobrar a criança para a posição certa. Maria Santíssima, ela rezava baixinho entre os procedimentos. Ajuda minha filha. Protege essa criança inocente. Inocente. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça durante toda a dor. A criança era inocente mesmo. Não tinha culpa de como foi feita, de quem era o pai, de toda a sujeira que tinha gerado ela. Foram 16 horas de trabalho de parto. 16 horas que pareceram 16 anos de sofrimento concentrado. Quando o bebê finalmente decidiu nascer, eu já não tinha mais forças nem para empurrar. Mais uma vez, Ana Lúcia, minha mãe implorava. Só mais uma forcinha. E foi numa última onda de dor que quase me matou que ele veio ao mundo. Um menino pequenininho, mas perfeito. Cabelos escuros e molhados, pele clara, dedos miúdos que se mexiam procurando algo para agarrar. Quando abriu os olhos pela primeira vez, eram castanhos como os meus, graças a Deus. Nada daqueles olhos verdes assombrados que me atormentavam nos pesadelos. Minha mãe cortou o cordão umbilical com a tesoura que tinha fervido, limpou o bebê com cuidado de enfermeira, o enrolou num cobertor de flanela que estava guardado desde antes de eu nascer. Quando ela colocou aquela criaturinha nos meus braços, senti algo que não esperava sentir jamais. Amor,
puro, avassalador, incondicional, uma onda de proteção materna que varreu toda a dor, todo o medo, todo o trauma. Aquele serzinho não tinha culpa de nada. Era inocente, era puro, era meu, só meu. Como vai chamar ele? Minha mãe perguntou, passando um pano úmido no meu rosto suado e cansado. Antes que eu pudesse responder, a porta do quarto se abriu devagar. Meu pai entrou, o Antônio Carlos logo atrás. Viram o bebê nos meus braços, me viram exausta e ainda sangrando na cama. É menino, meu pai constatou. E por um breve momento vi uma sombra de algo parecido com orgulho passar pelo rosto dele. Mas logo sumiu, como se ele tivesse lembrado que aquele não era motivo para comemoração. Não importa, ele resmungou. Filho de vagabunda é sempre filho de vagabunda. Mas o Antônio Carlos se aproximou da cama, olhou o bebê com uma atenção que me deixou gelada. Viu o narizinho, o formato do rosto, o jeito como os dedinhos se fechavam em punhinhos minúsculos. Sorriu e aquele sorriso me deu mais medo que todas as suas violências juntas. É bonito o moleque, Meli disse, estendendo a mão para tocar no rostinho do nenê. Segurei meu filho mais forte contra o peito. Parece com a família. E por um momento terrível, vi nos olhos dele não arrependimento ou culpa, mas orgulho. Orgulho sádico. Aquele bebê era a prova viva do poder dele sobre mim. Vai chamar Roberto. Meu pai decidiu por mim, como sempre decidia tudo na nossa casa. Roberto Silva, nome de homem direito, talvez ele não puxe a mãe. Roberto. Meu filho tinha nome agora, escolhido pelo avô que o rejeitava. Roberto Silva, sem pai no registro, porque oficialmente ninguém sabia quem era. O pobre do Marcos já tinha fugido da cidade há meses, então não podiam colocar o nome dele no papel. Ficou só o meu nome no documento. Ana Lúcia Silva, mãe solteira, desonrada, perdida. Era assim que me viam, era assim que sempre me veriam. Mas segurando meu filho nos braços, sentindo o cheiro doce de bebê novo, nada disso importava. Eu tinha alguém para proteger agora, alguém que dependia só de mim. Nos dias que se seguiram ao parto, a casa ficou estranha, cheia de tensões não ditas. Meu pai fingia que o bebê não existia, passava pelos quartos sem olhar para o berço improvisado que minha mãe tinha montado. Minha mãe cuidava de nós dois com o carinho que conseguia demonstrar, sempre olhando por cima do ombro para ter certeza de que ninguém estava vendo. E o Antônio Carlos, ele rondava. Ficava olhando o menino mamar, trocar fralda, dormir. Às vezes tentava pegar no colo, mas eu não deixava. Meu corpo inteiro se enrijecia quando ele chegava perto do Roberto. É meu filho também, ele disse uma vez, bem baixinho, quando estávamos sozinhos na sala. Meu sangue corre nas veias dele. É meu filho. Respondi com toda a firmeza que consegui juntar. Só meu, mas eu sabia que aquilo não era verdade. Naquela casa, naquela família, nada era só meu. Nem meu corpo, nem meu filho, nem minha vida. O leite materno demorou a descer direito. Roberto chorava de fome. Eu chorava de desespero. Minha mãe fazia chás, massagens, rezas, mas parecia que meu corpo se recusava a nutrir aquela criança que veio de tanto sofrimento. Foi Dona Conceição, a vizinha, que salvou a situação. Apareceu na nossa porta com uma lata de leite em pó Nestlé. Disse que tinha sobrado dos netos. Ela explicou para meu pai, mas eu sabia que era mentira. Ela tinha comprado, tinha gastado o dinheiro suado dela para salvar meu filho. É pela criança. Ela insistiu quando meu pai hesitou em aceitar. A criança não tem culpa de nada. E assim Roberto sobreviveu aos primeiros meses de vida. Leite em pó doado pela vizinha bondosa. Roupinhas que apareciam misteriosamente na nossa porta. Um cobertor aqui, uma chupeta ali. A cidade sabia, todos sabiam da minha desgraça, mas alguns poucos tentavam ajudar do jeito que podiam nas sombras, longe dos olhares julgadores. Mas a situação em casa só piorava. Meu pai bebia mais, batia mais na minha mãe. E o Antônio Carlos começou a fazer planos que me gelavam o sangue. Quando o moleque crescer, ele dizia, vai ser igual a mim, vou ensinar tudo para ele. Vai ser meu parceiro, meu herdeiro. O terror que senti ao ouvir aquilo foi pior que todas as violências que sofri. Meu filho, ele queria transformar meu menino inocente num monstro igual a ele. Não, de jeito nenhum. Eu ia morrer antes de deixar isso acontecer. E foi aí que comecei a planejar nossa fuga. Sozinha, aos 15 anos, com um bebê de poucos meses, sem dinheiro, sem para onde ir. Mas tinha que tentar, pelo Roberto, pela criança inocente que merecia uma chance de ser diferente, de ser melhor, de
de ser livre do mal que corria nas veias da família Silva. Se você também teve que escolher entre ficar numa situação horrível ou enfrentar o desconhecido para proteger alguém que ama, conte sua história aqui embaixo. Sua coragem pode inspirar outras mães que estão vivendo o mesmo dilema terrível. O plano de fugir ficou martelando na minha cabeça dia e noite, como uma música que não sai de jeito nenhum. Roberto já tinha 4 meses, mamava direitinho na mamadeira, dormia a noite quase toda sem acordar chorando. Mas como uma menina de 15 anos, sem um tostão furado no bolso, ia conseguir fugir levando um bebê? Para onde ir? Com que dinheiro? Como sobreviver numa cidade grande sem conhecer ninguém? Foi dezembro de 1956, quando juntei coragem para a primeira tentativa. Meu pai tinha saído para o trabalho na prefeitura, como sempre fazia nas manhãs de segunda-feira. O Antônio Carlos tinha ido jogar bola com os amigos no campo da cidade. Minha mãe estava no quintal, estendendo roupa no varal, cantarolando baixinho uma música triste. Peguei o Roberto, que estava dormindo no berço de madeira que minha mãe tinha pedido emprestado para a comadre. Enrolei ele num cobertor de lã, botei numa sacola de feira as poucas roupinhas que ele tinha e uma lata de leite em pó que ainda restava. Nem mala eu tinha para colocar minhas coisas. Ia sair de casa como uma mendiga mesmo, levando a vida inteira numa sacola rasgada. Cheguei até o portãozinho da frente, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir dentro do peito. 1 passo na calçada de terra batida. 2 passos. 3. Foi quando ouvi a voz grossa do meu pai atrás de mim. Aonde pensa que vai com esse menino? Gelei na hora. Ele não tinha ido trabalhar coisa nenhuma. Estava ali escondido na janela da sala, esperando como se soubesse que eu ia tentar fugir. Me virei devagar, o Roberto apertado contra o peito que subira e descia de nervosismo. Eu ia levar o nenê para tomar um ar. Gaguejei, tentando inventar uma desculpa qualquer. O tapa veio antes que eu terminasse a mentira. Caí sentada na calçada, protegendo o Roberto com o meu corpo. Ele acordou assustado com a queda e começou a berrar, aquele choro desesperado de bebê que não entende o que está acontecendo. Vagabunda mentirosa! Meu pai rosnou, me agarrando pelos cabelos e me arrastando de volta para dentro de casa. Achou que ia fugir com o bastardo e me deixar sem ninguém para cozinhar e lavar roupa? Trancou a porta da frente, escondeu a chave. Daquele dia em diante, virei prisioneira oficial. Não podia sair nem para o quintal dos fundos sem supervisão de alguém. Janeiro de 1957 chegou quente e sufocante. Roberto crescia a cada dia, ficando mais esperto, mais curioso. Começou a levantar a cabecinha sozinho, a sorrir quando eu fazia cócegas na barriguinha dele. Era minha alegria no meio de tanto sofrimento, minha única razão para continuar viva naquele inferno. Mas o menino também ficava cada dia mais parecido com o Antônio Carlos. O formato dos olhos, o jeito de franzir a testa quando estava concentrado, o sorriso meio torto que aparecia quando estava feliz. Era minha bênção e minha maldição ao mesmo tempo. Amava aquela criança mais que minha própria vida, mas cada traço familiar era um lembrete doloroso do horror que tinha vivido. O Antônio Carlos começou a se interessar mais pelo Roberto. Queria pegar no colo, fazer gracinha, brincar de aviãozinho. Eu morria de nojo por dentro, mas não podia impedir sempre. Meu pai apoiava a aproximação. Deixa o tio cuidar do sobrinho, ele dizia. É bom ter figura masculina por perto para ensinar o menino a ser homem. Figura masculina. Se ele soubesse que figura era aquela, que tipo de lições o tio ia querer ensinar para meu filho quando ele crescesse um pouquinho mais. Uma tarde, fiquei escondida atrás da porta, ouvindo o Antônio Carlos conversar com um amigo dele no quintal. Quando o Roberto crescer, ele dizia, a voz cheia de uma satisfação nojenta, vai ser meu parceiro de verdade. Vou ensinar tudo o que sei sobre mulher, sobre bebida, sobre diversão. Vai ser homem de verdade, não um bunda mole criado só por mulher. Gelei. Ele não estava falando só de ensinar o Roberto a jogar bola ou pescar no rio. Estava falando de transformar meu filho inocente em outro predador, outro monstro como ele. Jamais. Preferia morrer, preferia matar antes de deixar isso acontecer. Foi numa noite abafada de fevereiro que tentei fugir de novo, dessa vez com um plano melhor. Esperei todo mundo dormir pesado. Peguei a faca de cozinha que minha mãe usava para cortar carne. Forcei a janela do meu quarto devagar, sem fazer barulho. Passei o Roberto primeiro pela abertura, depois me espremi para fora. Estava quase chegando na rua quando o cachorro do vizinho começou a latir feito doido. Acordou a vizinhança toda. Luzes acendendo nas casas, gente olhando pela janela para ver o que estava acontecendo.
meu pai apareceu na porta de casa de cueca e chinelo, possesso de raiva. "Pega ela!" ele gritou para quem quisesse ouvir. Corri com o Roberto no colo, descalça pelas ruas de terra de Teófilo Otoni. Corri como nunca tinha corrido na vida, mas para onde? Não conhecia ninguém na cidade além da minha família. Não tinha amigos, não tinha parentes que pudessem me ajudar. As ruas escuras todas pareciam iguais na minha desespero. O Roberto chorava assustado com a correria. Eu chorava de pânico puro. Acabei me escondendo atrás da igreja matriz, acocorada entre os arbustos do jardim, rezando para amanhecer logo, para aparecer alguma solução, algum milagre. Mas milagre não veio. Meu pai veio, com o Antônio Carlos e 2 amigos da prefeitura. Me acharam fácil. Cidade pequena não tem muitos lugares para se esconder, principalmente para uma menina com um bebê no colo. A surra que levei naquela madrugada quase me matou. Apanhei até desmaiar, até não conseguir mais levantar do chão. Acordei 2 dias depois na minha cama, toda roxa, mal conseguindo abrir os olhos de tão inchados que estavam. "Da próxima vez te mato", meu pai prometeu, a voz fria como gelo. E o bastardo junto. Não pensa que vou ter dó. Não duvidei nem por um segundo. O ódio nos olhos dele era real, palpável. Se eu tentasse fugir de novo, íamos acordar num caixão, se acordássemos. Março passou. Abril também. Eu vivia como um fantasma naquela casa, cuidando do Roberto, fazendo as tarefas domésticas, apanhando quando pisava na bola. O Antônio Carlos continuava me procurando à noite quando tinha vontade, menos vezes que antes. Agora eu era mercadoria usada, estragada, mas ainda servia para descarregar as vontades dele. "Você continua sendo minha", ele dizia depois de fazer o que queria. "Não importa quantos filhos tenha." Filhos, no plural. O terror de engravidar de novo me consumia por dentro. Mas o que eu podia fazer? Trancar a porta não adiantava, ele arrombava. Gritar não funcionava, só apanhava mais. Me defender era impossível, ele sempre foi mais forte. Foi em maio que conheci Rosa Pereira, uma menina da minha idade que começou a frequentar a igreja matriz. Tinha vindo de Belo Horizonte com a família. O pai era funcionário do Banco do Brasil, transferido para abrir uma agência nova na cidade. Diferente de todo mundo ali, usava calça comprida, falava palavrão escondido, fumava cigarro atrás da igreja. No começo ela me assustou, depois me fascinou. Era tudo o que eu queria ser. Livre, corajosa, dona da própria vida. Começamos a conversar depois das missas de domingo, única ocasião em que eu saía de casa. Ela não me julgava como as outras beatas da cidade. Não cochichava pelas minhas costas, não me apontava o dedo. "Quantos anos tem seu filho?" perguntou um dia, natural como se fosse a coisa mais normal do mundo. 8 meses, respondi. "E o pai?" "Não tem pai." Ela me olhou daquele jeito que só outra mulher entende. Sempre tem pai. A questão é se vale a pena falar dele. Não falei, mas acho que ela entendeu mesmo assim. Entendeu que havia alguma coisa muito errada na minha história. Começou a aparecer em casa com desculpas bestas. Emprestar um livro, pedir uma receita da minha mãe, qualquer coisa para poder conversar comigo. Meu pai não gostava dela. "Essa daí não é moça direita", ele resmungava. Família de cidade grande, cheia de ideias modernas na cabeça. Mas minha mãe defendia as visitas da Rosa. "Era bom eu ter companhia de alguém da minha idade", ela dizia. O que ninguém sabia é que a Rosa estava me ajudando a planejar uma fuga de verdade. Ela tinha contatos em Belo Horizonte, conhecia casas de apoio, lugares seguros onde aceitavam mães solteiras, onde não faziam perguntas sobre o passado. "Mas precisa de dinheiro para a passagem", ela me explicou numa dessas conversas cochichadas. "E alguma coisa para se manter até conseguir emprego. Dinheiro. Sempre o maldito dinheiro. Como uma menina prisioneira na própria casa ia conseguir juntar dinheiro para uma passagem de ônibus? A resposta veio de onde eu menos esperava. Se você já teve que contar com a bondade de estranhos para escapar de uma situação impossível, compartilhe aqui embaixo como foi. Às vezes as pessoas boas aparecem nos momentos mais sombrios das nossas vidas. Junho chegou com a festa de São João na cidade. Fogueira na praça, quadrilha, quentão e muita música. Meu pai decidiu que a família toda ia participar das comemorações. Era questão de aparências, sempre as malditas aparências. Não podíamos parecer diferentes dos outros. Não podíamos dar mais motivos para as línguas ferinas da cidade. Me obrigou a vestir um vestido de chita, que minha mãe tinha costurado especialmente para a ocasião, amarrar fitinhas coloridas no cabelo. O Roberto ia no meu colo, vestido com uma roupinha de caipirinha que Dona Conceição tinha feito de presente.
Na festa, enquanto meu pai bebia cachaça com os amigos e o Antônio Carlos dançava quadrilha com as meninas solteiras, consegui um momento de sossego. Sentei num banco afastado do movimento, debaixo de um pé de manga, ninando o Roberto, que estava inquieto com tanto barulho e movimento. Foi quando ela se aproximou. Dona Lourdes Mendonça, esposa do prefeito, rica, elegante, sempre bem vestida. Todo mundo na cidade sabia que ela sofria por não conseguir ter filhos, apesar de anos de casada. Posso segurar um pouquinho? Ela pediu, olhando o Roberto com aquela cara de quem morre de vontade de ter um bebê no colo. Hesitei por um momento, mas algo nos olhos dela me tranquilizou. Deixei ela pegar meu filho. O Roberto, que geralmente era arredio com estranhos, se acalmou na hora nos braços dela. Até sorriu, aquele sorriso banguela de bebê de 8 meses. É lindo demais, ela sussurrou, embalando ele com cuidado de quem nunca teve um filho próprio. Tão lindo, tão perfeito. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Ela ninando meu bebê, eu observando a ternura genuína nos gestos dela. De repente, sem eu esperar, ela falou: "Deve ser muito difícil, tão nova, criando ele sozinha." "É difícil mesmo", concordei. Não tinha forças para fingir que estava tudo bem. "Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo", ela disse, me olhando nos olhos. "Pode procurar. Não tenho filhos, mas sei reconhecer uma boa mãe quando vejo uma." Vi bondade verdadeira naquelas palavras, não a caridade falsa e julgadora das beatas da igreja. "A senhora fala sério, Dona Lourdes." "Falo muito sério, minha filha." E foi assim que começou a minha salvação. Dona Lourdes passou a me ajudar nas escondidas, sempre discreta, sempre cuidadosa para não levantar suspeitas. Mandava cestas básicas através da empregada dela, roupinhas para o Roberto que sobraram dos sobrinhos, às vezes um envelope com dinheiro escondido no meio dos produtos de limpeza. Meu pai achava que era caridade da igreja, trabalho das filhas de Maria. Com o dinheiro que Dona Lourdes me dava, comecei a montar meu fundo de fuga. Escondi as notas dentro do forro velho do colchão, no meio das fraldas de pano do Roberto, em qualquer cantinho que achasse seguro. Centavo por centavo, nota por nota, construindo minha liberdade em segredos. Julho passou voando. Roberto já sentava sozinho, balbuciava as primeiras palavras. "Mamá" foi a primeira, e chorei tanto quando ele disse isso pela primeira vez. Era a prova de que, apesar de tudo, apesar de toda a violência e sofrimento, eu era a mãe dele. Mãe de verdade, não só a menina que pariu. A Rosa continuava visitando, trazendo notícias do mundo lá fora. Tinha conseguido o endereço de uma pensão em Belo Horizonte que aceitava mulheres sozinhas com filhos. "A dona é uma italiana, a senhora Giuseppina." Ela me contou numa dessas conversas cochichadas na cozinha. "Oferece quarto, comida e trabalho na cozinha. Não paga muito, mas é suficiente para começar. Belo Horizonte, capital de Minas. Cidade grande o suficiente para eu sumir no meio da multidão. Longe o suficiente de Teófilo Otoni para nunca mais cruzar com o Antônio Carlos na vida." Meu coração disparou de esperança. Agosto trouxe mais uma tentativa frustrada de fuga. Dessa vez, nem cheguei a sair de casa. O Antônio Carlos me pegou arrumando uma sacola de noite, quando todo mundo estava dormindo. "Vai viajar, maninha?" perguntou com aquele sorriso cínico que me dava arrepios. "O Roberto está com febre", menti desesperada. "Ia levar ele no posto de saúde?" "Mentirosa", ele disse, se aproximando devagar. Me encurralou contra a parede do quarto, a mão no meu pescoço apertando. Não forte o suficiente para me matar, só para lembrar que podia. Se tentar fugir de novo, ele sussurrou no meu ouvido: "Não vai ser o pai que vai te parar. Vou ser eu. E da próxima vez não vai ter dó, nem de você, nem do bastardinho." A ameaça ao Roberto foi o que mais me apavorou. Podia aguentar tudo o que fizessem comigo, mas meu filho não. Guardei a sacola, desmontei o plano. Por enquanto. Setembro chegou e com ele o primeiro aniversário do Roberto. Fiz um bolinho simples com a farinha que tinha em casa. Cantamos parabéns baixinho para não incomodar meu pai. O menino bateu palminha, lambuzou a cara toda de açúcar, riu gostoso. Por um breve momento abençoado. Fomos só uma mãe e um filho comemorando a vida, mas a realidade voltou rápido demais. Naquela mesma noite, o Antônio Carlos bebeu mais que o normal. Entrou no meu quarto cambaleando, fedendo a cachaça e cigarro barato. "Hoje faz 1 ano. Ele disse, olhando para o Roberto dormindo no berço improvisado. "1 ano que nasceu meu filho." "Não é seu filho", respondi, tentando manter a voz firme. Ele riu, uma risada feia, sem alegria nenhuma. "Não é? Olha bem para ele. Os olhos, o formato do rosto, o jeito de dormir de bruços. É minha cara cuspida." Infelizmente, ele não estava mentindo. A cada dia que passava, a semelhança ficava mais evidente.
sai do meu quarto, falei, corajosa por desespero. Seu quarto? Mas risada amarga. Nada aqui é seu, maninha querida, nem o quarto, nem o menino. Você é minha, ele é meu, família. Me agarrou com violência, bêbado e raivoso. Tentei lutar, mas ele era forte demais. O Roberto acordou com a confusão, começou a chorar assustado. Cala a boca dele, o Antônio Carlos rosnou, ainda me segurando. Me soltei na marra, corri para o berço, peguei meu filho no colo. Nina e o Roberto, desesperada para acalmar ele, cantando baixinho uma cantiga que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Atrás de mim, senti o Antônio Carlos se aproximando de novo. É bom ver vocês dois juntos assim, ele disse, a voz pastosa de álcool. Mãe e filho, minha família. O nojo subiu na minha garganta como bile. Segurei o Roberto mais forte, como se pudesse proteger ele só com o meu amor. Um dia, o Antônio Carlos continuou, vou contar para ele quem é o pai de verdade. Vou explicar como as coisas funcionam de verdade nesta família. E aí, nós três vamos ser uma família completa, sem segredos. Foi a gota d'água. Ali, naquele momento horrível com meu filho chorando nos braços e aquele monstro nas minhas costas, tomei uma decisão final. Ia fugir custasse o que custasse, mesmo que morresse tentando. Ia tirar o Roberto daquele inferno, ia salvar ele daquela maldição. O que eu não sabia era que a oportunidade estava mais perto do que imaginava e viria da forma mais inesperada possível. Se você já precisou tomar uma decisão desesperada para proteger alguém que ama, conte nos comentários que forças você encontrou para seguir em frente. Às vezes, dividir essas experiências pode dar coragem para quem ainda está lutando. Outubro de 1957 começou diferente dos outros meses. Meu pai estava estranho, mais quieto que o normal, bebendo menos, comendo mal. No início achei que era coisa da minha imaginação, mas minha mãe também notou a mudança. José está esquisito, ela comentou um dia enquanto lavava a louça. Anda cansado, sem apetite, meio amarelado. Era verdade. O homem, que sempre foi um touro, forte e agressivo, parecia estar murchando aos poucos. A pele estava amarelada mesmo, os olhos fundos, meio apagados, mas ninguém falava nada abertamente. Na nossa casa, mostrar preocupação era sinal de fraqueza, e fraqueza não era tolerada. Foi numa manhã de outubro, um sábado que lembro bem, que tudo mudou de uma vez. Acordei com gritos vindos do quarto dos meus pais. Corri para lá com o Roberto no colo. Ele já andava agarrado nos móveis, curioso com tudo. Meu pai estava caído no chão de madeira, se contorcendo, espuma branca saindo da boca, o corpo todo endurecido numa convulsão terrível. Minha mãe estava ajoelhada do lado dele, tentando segurar a língua para ele não morder, chorando descontrolada. Chama ajuda! Ela gritou quando me viu na porta. Corre, Ana Lúcia! Chama o farmacêutico! O Antônio Carlos apareceu atrás de mim, ainda de pijama, os cabelos desgrenhados de sono. Pela primeira vez na vida vi medo real nos olhos dele. Medo de perder o pai, o protetor, o cúmplice. Ele correu para chamar seu Firmino, o farmacêutico da cidade, que era o mais próximo de médico que tínhamos naqueles tempos, mas não adiantou nada. Quando seu Firmino chegou com a maleta de remédios, já era tarde demais. Meu pai tinha parado de espumar, parado de se mexer, parado de respirar. Infarto fulminante. Seu Firmino diagnosticou balançando a cabeça. Não tinha o que fazer, o coração parou de uma vez. Morto. Meu pai estava morto ali no chão do quarto, de pijama listrado e chinelo de dedo. O homem que me aterrorizou a vida toda, que permitiu todos os abusos, que me chamou de vagabunda e puta, estava morto. Eu devia sentir alguma coisa, tristeza, alívio, raiva, qualquer coisa, mas só senti um vazio enorme, como se um peso que carregava há anos tivesse sumido de repente e eu não soubesse mais como andar sem ele. O velório foi naquela mesma tarde. Em cidade pequena e clima quente, não dá para esperar muito tempo. A casa se encheu de gente que nem sabia que existia. Parentes distantes, colegas da prefeitura, amigos do bar, vizinhos curiosos, todo mundo lamentando, todo mundo fingindo que José Antônio Silva tinha sido um bom homem. Era rígido, mas justo, diziam. Cuidava bem da família, trabalhador honesto, mentiras. Mas mentiras que todo mundo preferia acreditar. Era mais fácil que encarar a verdade nua e crua sobre quem ele realmente era. O Antônio Carlos virou o homem da casa da noite para o dia. Recebia os pêsames, organizava o enterro, tomava as decisões importantes. Vi no rosto dele
o orgulho de assumir o posto do pai, de se tornar o novo chefe da família Silva. Foi no cemitério, vendo o caixão de madeira barata descendo na cova rasa, que a ficha caiu de uma vez na minha cabeça. Meu pai morto significava uma coisa muito importante, uma chance, talvez a única chance que eu teria na vida. O homem que me prendia, que me vigiava, que ameaçava me matar se eu tentasse fugir, não existia mais. Olhei para o Antônio Carlos do outro lado da sepultura. Ele segurava minha mãe pelos ombros, fazendo o papel de filho devotado e protetor da família. Nossos olhos se encontraram por cima da terra que cobria o caixão, e no meio de todo aquele teatro de luto, ele sorriu para mim. Um sorriso pequeno, discreto, só para mim. Aquele sorriso dizia tudo o que eu precisava saber. Agora sou eu quem manda. Agora você é mais minha do que nunca foi. Mas ele estava enganado. Ele não sabia que naquele exato momento, vendo a terra cair sobre o caixão do meu pai, eu estava planejando minha liberdade. Nossa liberdade. Minha e do Roberto. A morte do meu pai não foi uma tragédia para mim. Foi um milagre. O milagre que eu tanto pedi nas minhas orações desesperadas. Os primeiros dias depois do enterro foram uma confusão danada. Gente entrando e saindo de casa o tempo todo, trazendo comida, dando pêsames, oferecendo ajuda. Minha mãe andava pela casa como uma alma penada, perdida sem o marido para mandar nela, mesmo ele sendo o homem violento que sempre foi. O Antônio Carlos se esticava todo, bancando o novo chefe da família Silva. Recebia os documentos do inventário, assinava papéis importantes, conversava com o advogado sobre a herança. Mas eu não perdia tempo assistindo esse teatro. Enquanto eles lidavam com a burocracia da morte, eu planejava a vida nova que ia começar. A Rosa apareceu no terceiro dia depois do enterro, com aquele jeito dela de quem não está nem aí para as convenções sociais. "E aí, vai aproveitar a chance?" perguntou baixinho, enquanto fingia dar os pêsames pela morte do meu pai. Olhei para o Roberto brincando no chão da sala, já com 1 ano e 2 meses, andando com aquelas perninhas bambas de bebê, falando palavras soltas que só eu entendia direito. Meu menino lindo, esperto, que merecia coisa muito melhor que aquela casa amaldiçoada. "Vou", respondi determinada. "Mas preciso ser esperta desta vez. Não posso errar de novo." "Quando?" ela perguntou. "Logo. Antes que ele tome conta de tudo de vez. Antes que fique impossível sair daqui." O plano era simples na teoria, complicado na prática. Esperar o inventário sair, pegar minha parte da herança, porque alguma coisa eu tinha direito sendo filha legítima, e sumir no mundo. A Rosa já tinha conversado com a dona da pensão em Belo Horizonte. Tinha vaga para mãe com filho, trabalho garantido na cozinha. Não era o ideal, mas era um começo de vida nova. O problema começou quando o advogado da família leu o testamento do meu pai. Sim, ele tinha testamento, coisa que eu nem sabia. E adivinha só o que estava escrito naquele papel maldito? Ele tinha deixado tudo, absolutamente tudo, para o filho homem. A casa, o terreno, as economias da caderneta, tudo nas mãos do Antônio Carlos. Para mim e para minha mãe, só ficou o direito de morar na casa enquanto o novo dono permitisse. Nem herança, nem dinheiro, nem independência. Nada além da boa vontade do meu irmão abusador. Mas isso não é justo. Minha mãe finalmente criou coragem de reclamar para o advogado. "Ana Lúcia é filha também, tem direito à legítima." O homem de óculos grossos deu de ombros, como se estivesse falando sobre o tempo. "A lei permite, Dona Maria." Seu marido podia dispor dos bens da forma que achasse melhor. E foi o que ele fez. Vi o sorriso de triunfo no rosto do Antônio Carlos. Agora era oficial. Ele era o dono de tudo, de todos nós, de mim. Naquela noite, deitada na cama com o Roberto dormindo do meu lado, o desespero bateu forte. Como ia fugir sem dinheiro? A passagem de ônibus para Belo Horizonte custava caro. Precisava de comida para o caminho, leite para o Roberto, dinheiro para os primeiros dias na pensão. Foi então que lembrei da dona Lourdes, a mulher do prefeito. Ela tinha dito que me ajudaria se eu precisasse. Será que a oferta ainda estava valendo depois de tanto tempo? Será que ela se importaria em ajudar uma moça desesperada mais uma vez? No dia seguinte, inventei que precisava ir na farmácia comprar remédio para o Roberto, que estava com um restinho de tosse. Era mentira, mas minha mãe deixou eu sair. Ela estava tão perdida sem o marido que nem questionava mais nada que eu falasse. Corri até a casa grande do prefeito, no centro da cidade. Mansão de 2 andares,
jardim bem cuidado, grade alta pintada de branco, bate palma no portão, o coração disparado de nervosismo. E se ela não quisesse mais me ajudar? E se tivesse se arrependido da oferta? E se achasse que eu era aproveitadora? Mas ela veio, linda como sempre, vestido de seda azul, cabelos penteados no salão. Ana Lúcia, que surpresa! Disse com aquele sorriso genuíno que sempre me tranquilizava. Soube da morte do seu pai. Meus pêsames, minha filha. Obrigada, dona Lourdes, consegui falar mesmo com a voz tremendo. Eu preciso muito falar com a senhora. É urgente. Ela viu o desespero estampado no meu rosto. Não hesitou nem um segundo. Entre, querida. Vamos conversar com calma. Na sala luxuosa da casa, com o Roberto no colo, olhando maravilhado para os enfeites de cristal e as cortinas de veludo, contei tudo o que podia contar. Não os detalhes sórdidos. Aquilo eu ainda não tinha coragem de falar. Mas o essencial, que precisava sair daquela casa, que não tinha para onde ir, que temia pelo futuro do meu filho. Ela ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, como se entendesse coisas que eu nem estava falando. Quando terminei, suspirou fundo e ficou pensativa por um tempo, que pareceu uma eternidade. Eu suspeitava de algumas coisas. Ela disse finalmente. Cidade pequena. A gente sempre desconfia quando vê certas situações. Mas nunca tive provas. Nunca soube direito como ajudar. Agora pode, por favor, implorei. Só preciso de dinheiro para as 10 por a passagem e para começar de novo. Prometo que nunca mais vai me ver. Ela ficou mais pensativa ainda. Depois falou uma coisa que mudou minha vida para sempre. Posso fazer melhor que isso, Ana Lúcia. Tenho uma amiga em Belo Horizonte, dona de uma pensão familiar muito boa. Precisa de ajuda na cozinha, oferece quarto, comida e salário justo. Não é muito, mas é trabalho honesto e lugar seguro para você e o Roberto. Belo Horizonte, capital. Cidade grande o suficiente para eu me perder no meio da multidão. Longe o suficiente de Teófilo Otoni para nunca mais cruzar com o Antônio Carlos. Meu coração disparou de esperança pela primeira vez em meses. Aceito, falei sem pensar duas vezes. Aceito qualquer coisa, dona Lourdes. Vou ligar para ela hoje mesmo. E a passagem de ônibus, considere um presente meu. Uma mulher ajudando outra mulher. Quase chorei ali mesmo de gratidão pura. Mas dona Lourdes ainda não tinha terminado de falar. Tem uma condição, Ana Lúcia, e é muito importante. Você vai embora e não volta nunca mais. Não escreve, não manda notícia, corta contato completo com Teófilo Otoni. É para a sua segurança e para a minha também. Meu marido não pode saber que ajudei você a fugir, entende? Entendia perfeitamente. O prefeito não ia gostar nem um pouco de saber que a esposa tinha ajudado a perdida da cidade a escapar das consequências dos próprios atos. Podia manchar a reputação da família, causar problemas políticos. Prometo, dona Lourdes, ninguém nunca vai saber que a senhora me ajudou. Saí da casa dela com o coração mais leve que estava há anos. Tinha um plano real, tinha ajuda concreta. Tinha esperança de verdade. Só precisava agir rápido, antes que o Antônio Carlos percebesse alguma coisa estranha. Se você já teve que cortar todos os laços com o passado para proteger sua vida e de quem ama, compartilhe nos comentários como encontrou forças para dar esse passo definitivo. Às vezes, saber que outras pessoas conseguiram recomeçar do zero nos dá a coragem que precisamos. Os dias seguintes foram de preparação cuidadosa, como se eu estivesse planejando uma guerra. E, de certa forma, era isso mesmo que estava fazendo. Guerra contra o medo, contra o passado, contra os monstros que tinham dominado minha vida até ali. Separei apenas o essencial. Algumas roupas para mim e para o Roberto, os documentos nossos, o pouco dinheiro que tinha conseguido guardar às escondidas. Tudo cabia numa mala de papelão velha que achei no sótão. Minha vida inteira numa mala pequena. Mas era assim mesmo que tinha que ser. A Rosa me ajudou como pode. Descobriu os horários dos ônibus. Me ensinou o melhor caminho até a rodoviária. Me explicou como comprar passagem, como pedir informação na cidade grande. Em Belo Horizonte é diferente de cidade pequena. Ela me alertava. Tem que ser esperta, não confiar em qualquer um que aparecer oferecendo ajuda. Dona Lourdes mandou o dinheiro da passagem através da empregada dela, junto com uma carta de recomendação para a amiga da pensão. Tudo muito discreto, muito cuidadoso, para não levantar suspeitas na cidade pequena, onde todo mundo se conhecia e vigiava a vida dos outros. A data ficou marcada. 15 de novembro de 1957. O ônibus saía às 5 da manhã, ainda escuro, quando a cidade toda estava dormindo.
Na véspera, mal consegui dormir. Ficava olhando para o Roberto, memorizando cada detalhe do rostinho dele. O cabelo castanho claro que começava a encaracolar, o narizinho arrebitado que puxou de mim, as mãozinhas gordinhas que se agarravam no meu dedo quando estava com medo. Meu filho, meu tesouro, que ia conhecer o mundo além daquelas paredes que nos prendiam há tanto tempo, que ia crescer livre, sem medo, sem violência, sem saber nunca de onde realmente veio. Às 4:30 da manhã, levantei em silêncio. Vesti o Roberto ainda dormindo. Peguei a mala, fiz o sinal da cruz pedindo proteção para a nossa jornada. A casa estava em silêncio completo. Minha mãe roncando baixinho no quarto dela, sozinha pela primeira vez em décadas. O Antônio Carlos tinha saído na noite anterior. Era quinta-feira, dia dele ir no bordel da cidade vizinha. Caminhei pela sala na ponta dos pés, cada rangido do assoalho de madeira parecendo um trovão no silêncio da madrugada. O Roberto se mexeu no meu colo, resmungou baixinho. Fiz chiu cantando, ninando ele de volta para o sono. Estava quase na porta da frente quando ouvi a voz atrás de mim. Vai embora mesmo desta vez? Gelei, me virei devagar. Minha mãe estava ali de pé, na porta da cozinha, ainda de camisola, cabelos desgrenhados, olhos vermelhos, não sabia se de sono ou de choro. Mãe, eu sei! Ela me interrompeu, a voz saindo num sussurro quebrado. Sempre soube de tudo, mas nunca tive coragem de fazer nada. Seu pai, eu tinha muito medo dele. Por que não me protegeu? Perguntei. E a mágoa de anos inteiros saiu nessas poucas palavras. Ela baixou a cabeça, como se o peso da culpa fosse grande demais para os ombros curvados. Porque sou fraca, Ana Lúcia. Sempre fui fraca demais, mas você não é. Você é forte, mais forte do que eu jamais consegui ser. Ficamos nos olhando ali no escuro da casa, mãe e filha, duas mulheres que a vida tinha maltratado de formas diferentes. Vai, ela disse finalmente. Vai e não olha para trás nem uma vez. Cuida bem desse menino. Dá para ele a vida que você sempre mereceu ter. Me aproximei dela, beijei o rosto magro, pele enrugada que cheirava a sabão de coco e lágrimas contidas. Tchau, mãe. Tchau, minha filha. Que Deus proteja vocês dois. Saí porta afora sem olhar para trás, como ela tinha mandado. O ar da madrugada era frio e cortante, mas carregava cheiro de liberdade. O Roberto se aninhou no meu peito, voltando a dormir tranquilo, confiando em mim para levá-lo para onde fosse preciso. Caminhei rápido pelas ruas desertas de Teófilo Otoni, cada passo me afastando daquela casa maldita, daquela vida de horror. A rodoviária era pequena, mal iluminada, cheirando a óleo diesel e suor de viajante. A Rosa já estava lá esperando, fiel até o último momento. Achei que não vinha mais, ela disse, me abraçando forte. Quase não vim mesmo, confessei. Minha mãe me viu saindo. Ela sabe de tudo, sempre soube. A Rosa balançou a cabeça, entendendo sem precisar de explicação. Entre mulheres, algumas coisas não precisam ser ditas mesmo. O ônibus chegou bufando, soltando fumaça preta pelo cano de escape. Um cometa velho, azul desbotado, com um belo horizonte escrito na placa da frente. O motorista, um homem barrigudo de bigode grisalho, pegou minha passagem sem nem olhar na minha cara. Viagem longa, ele avisou. 6 horas se não quebrar no caminho. E com esse menino no colo vai ser mais cansativo ainda. 6 horas. Apenas 6 horas me separavam de uma vida nova, de um recomeço que eu nem sabia se ia dar certo, mas que era melhor que qualquer coisa que eu deixava para trás. Subi os degraus de ferro com dificuldade, equilibrando o Roberto e a mala. O ônibus estava quase vazio, meia dúzia de passageiros dormindo, cabeças balançando no ritmo da estrada esburacada. Escolhi um banco perto da janela no fundo, longe de olhares curiosos. Acomodei o Roberto, que agora estava acordado, olhando tudo com aquela curiosidade de criança de 1 ano. A Rosa subiu para se despedir uma última vez. Cuida dele e de você mesma, ela disse, segurando minha mão. Quando chegar lá, esquece este lugar. Esquece tudo o que aconteceu aqui, como se fosse fácil esquecer, murmurei. Não é fácil mesmo, ela concordou. Mas é necessário. Você merece ser feliz, Ana Lúcia. Vocês dois merecem uma chance de vida nova. O motorista buzinou impaciente. Vamos embora, que o horário não espera ninguém. A Rosa desceu correndo, acenou da calçada, enquanto o ônibus dava a partida. Acenei de volta pela janela embaçada, os olhos ardendo de emoção. O ônibus pegou velocidade, deixando para trás as casinhas baixas de Teófilo Otoni, a igreja onde sofria em silêncio tantos domingos, o cemitério onde meu pai apodrevia, a praça onde nunca pude brincar como criança normal. Tudo sumindo na poeira da estrada, virando lembrança,
virando passado enterrado. O Roberto apontou para a janela, fascinado com a paisagem que corria lá fora. "Ó, mama, ó!" ele balbuciava, batendo palminha. "É, meu amor", respondi, beijando a cabeça cheirosa dele. "Estamos indo para longe, para bem longe daqui." A estrada se esticava à frente, uma fita de asfalto cortando o cerrado mineiro. O sol começava a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado. 6 horas de viagem me separavam do passado para sempre. 6 horas para deixar Ana Lúcia Silva para trás e me tornar outra pessoa. Alguém sem história suja, sem trauma, sem medo. Em Belo Horizonte, ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha vergonha. Podia inventar qualquer história. Viúva jovem, marido morto em acidente, mãe solteira comum tentando a vida na capital. Qualquer coisa menos a verdade que ficaria enterrada para sempre naquela cidade pequena. Encostei a cabeça na janela, vendo Minas Gerais passar diante dos meus olhos. Tão grande, tão cheio de possibilidades. O Roberto dormiu no meu colo, a respiração suave de quem confia completamente na mãe para protegê-lo. Hoje, aos 82 anos, posso dizer que aquela viagem de ônibus foi o divisor de águas da minha vida. O dia em que parei de ser vítima e me tornei sobrevivente. O dia em que escolhi a esperança em vez do medo, o futuro em vez do passado. Roberto cresceu forte e saudável em Belo Horizonte. Estudou, se formou engenheiro, casou com uma moça boa, me deu 3 netos lindos. Nunca soube de onde realmente veio, nunca vai saber. Algumas verdades são pesadas demais para carregar. Alguns segredos protegem mais do que machucam. Ele acredita que o pai foi um rapaz bom que morreu cedo num acidente. Deixei ele acreditar nessa mentira bonita, porque filho tem direito de crescer sem o peso de crimes que não cometeu, sem saber que nasceu da violência mais suja que existe. Se você chegou até aqui, se ouviu minha história inteira, quero que saiba uma coisa. Sempre tem saída, mesmo quando parece que as paredes estão fechando em volta da gente, mesmo quando parece que não tem para onde correr, sempre tem uma porta, uma janela, um buraco que a gente pode cavar com as próprias mãos. O milagre não foi o dinheiro da passagem, nem a oferta de trabalho, nem mesmo a morte do meu pai. O milagre foi eu ter acreditado que merecia coisa melhor. Foi ter criado coragem de agarrar a chance quando ela apareceu na minha frente. Se você também viveu com medo e ainda assim conseguiu ficar de pé, comente aqui embaixo esta frase: "Eu também mereço viver sem medo." Seu comentário pode tocar o coração de outra mulher que ainda não se atreve a falar. Sua história, como a minha, também merece ser contada. E se esta história tocou seu coração de alguma forma, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem este vídeo com quem precisar ouvir, porque ninguém deveria carregar sozinha um silêncio tão pesado quanto o que carreguei por tantos anos. Que minha dor possa virar remédio para outras almas feridas, que minha liberdade possa mostrar o caminho para quem ainda está presa, que minha voz possa quebrar o silêncio de quem ainda não teve coragem de falar. Este conteúdo é uma obra original, baseada em histórias reais de mulheres que sobreviveram e venceram. Para todas nós, que transformamos nossas cicatrizes em asas.